Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma semana ótima, uma semana de muito trabalho, uma semana produtiva, de muito esforço. Com certeza isso vai passar logo e vocês vão colher os frutos de tanta determinação, de tanto empenho, viu, queridos? Então vamos lá. Continuando o estudo da termodinâmica, hoje a gente vai estudar o trabalho realizado por um gás. E essa parte ela é determinante não só para a ciência, para a física, como para a história da humanidade. Porque foi ali no século XVIII, Revolução Industrial, quando o homem criou as primeiras máquinas térmicas, as máquinas a vapor, que criou-se a ideia de tecnologia que a gente tem hoje em dia. Se eu perguntar para vocês um exemplo de tecnologia, fatalmente vocês vão pensar no computador, vão pensar no celular, vão pensar em vários equipamentos, em várias tecnologias, em várias ferramentas pós-revolução industrial. Tá? Ah, mas por que você está falando isso? Porque essa noção da tecnologia diretamente ligada com a ciência, ela surgiu nessa época. Caramba, mas tecnologia não está diretamente ligada à ciência? Nem sempre. Se a gente for pensar com carinho, vocês vão perceber que a tecnologia ela vem bem antes da ciência. Tá? Então, quando o nosso primeiro ancestral, ali, primata, pegou uma pedra lascada e se cortou e percebeu que aquela pedra, aquela ferramenta poderia cortar outros animais ou cortar outras coisas, criou-se uma ferramenta, uma tecnologia. Ou seja, essa noção de ciências atrelada com tecnologia é sim muito recente e ela surgiu exatamente nessa época. Então vamos pensar ali no século XVIII, na Revolução Industrial, onde o homem criou as primeiras máquinas a vapor, as primeiras máquinas térmicas. Ou seja, queridos, aqui a gente já tem uma aplicação direta da conservação da energia, da ideia de um gás recebendo calor, certo? E transformando esse calor em trabalho, em movimento, queridos, em energia mecânica. Tá? Então percebam que todos os processos, as nossas relações como humanidade mudaram totalmente. Sociais, econômicas, tá? Entre outras. Na verdade, a gente mudou a nossa forma de pensar o mundo e as relações a partir, né, dessa época tão importante para a gente, Revolução Industrial, o século XVIII. Beleza, queridos, vamos lá então. Ó. O que eu fiz? Eu desenhei um recipiente, aqui eu coloquei um êmbolo, tá? Aquela borrachinha da seringa, sabe, que a gente empurra um fluido qualquer. Então vou imaginar que aqui eu tenho um êmbolo, aqui eu tenho um gás, e vou fornecer calor para esse gás. Esse gás, ele começa a expandir, tá? Aplicando uma força nesse êmbolo, fazendo com que ele suba. Tudo bem? Então vamos relembrar um pouquinho da fórmula geral do trabalho. Como que a gente calcula o trabalho de qualquer força? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento causado por ela, vezes o cosseno do ângulo entre esse deslocamento e essa força. Nesse caso específico aqui, percebam que eu tenho uma força vertical para cima e o deslocamento do êmbolo também é vertical para cima, ou seja, zero. Cosseno de zero vale 1, eu fico com essa relação força vezes deslocamento. Galera, noção de pressão. A pressão ela é diretamente ligada a uma força, certo? Diretamente proporcional a ela, inversamente proporcional à área. É aquela ideia de quando você pega uma faca que não está cortando legal, você amola ela. Por que você amola ela? Porque diminuindo a área, você aumenta a pressão. De forma que você, com a mesma força, a mesma pessoa, vai encontrar mais facilidade em cortar uma coisa qualquer por conta da pressão. Beleza, querido? Só para a gente relembrar do conceito.
Aí eu isolei aqui a força. Força é igual a pressão vezes a área. E fiz o seguinte. No lugar da força F, eu substituí pressão vezes a área vezes o deslocamento, tá? Então eu fiquei com essa primeira relaçãozinha aqui, equação 1. Agora volta para cá, vamos dar uma olhada aqui no nosso recipiente contendo esse gás aqui que está empurrando esse êmbolo. Como que eu calculo o volume desse recipiente? A área da base vezes a altura do recipiente não me dá o volume total? Mas na verdade, o que eu estou querendo saber? Eu quero a variação de volume causada por essa força aqui. Tá? Então percebam que a variação de volume vai ser igual à área, que não vai sofrer variação, correto? Vezes esse deslocamento. Eu vou ter essa variação de área. Chamei essa equaçãozinha de 2. Relacionando 1 e 2, percebam que no lugar de A vezes D, eu posso substituir a variação de volume. Olha que interessante. Então eu vou ter a equação que permite eu calcular o trabalho realizado por qualquer gás. Bem simples a relação, tá? A formulazinha, trabalho de um gás é igual a pressão vezes a variação do volume provocado pela ação dessa força. Tá? Muito importante, queridos. Essa pressão aqui ela tem que ser constante. Tá? Então nessa fórmula aqui, a gente só pode calcular a partir da transformação isobárica. Pressão constante. Ah, mas se a pressão não for constante, como que eu calculo? Você vai poder calcular indiretamente pela primeira lei. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Ou graficamente. Graficamente, super simples, tá? Eu desenhei um gráfico de pressão por volume, com a pressão aumentando. Tudo bem? Como é que você calcula o trabalho realizado por esse gás com pressão não constante? Tranquilaço. A área disso aqui vai ser numericamente igual ao trabalho. Porque numericamente, queridos, existe área negativa? Um valor de área negativo? Não existe, né? Agora, existe trabalho negativo. Tá? Então, assim, de qualquer forma, você calcula a área, o valor que der, positivo ou negativo, equivale ao trabalho relacionado. E depois a gente analisa o significado físico desse sinal. Beleza? Se essa transformação for cíclica, como assim cíclica? Ela começar de um ponto e terminar no mesmo ponto, você vai calcular o trabalho da mesma forma. De qualquer maneira, se o trabalho ocorrer no sentido horário, ele vai ser positivo. Se o trabalho for no sentido anti-horário, será negativo. Belezinha? Ótimo. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Trabalho, pressão constante, vezes a variação de volume. Percebam, queridos, que a gente pode fazer várias análises e concluir algumas coisas. Imagine só, nesse caso aqui você tem um gás, tá, dentro desse recipiente, você pode pressionar esse êmbolo ou o gás pode pressionar esse êmbolo fazendo com que ele suba. Tá? A gente tem algumas possibilidades. Então, olha só. Se a variação de volume for positiva, concorda comigo que o gás está empurrando, é o gás que está expandindo? Ou seja, nesse caso ele está transferindo energia para o meio. Mas que tipo de energia? Energia mecânica. Né? Não é ele que está empurrando o meio, não está empurrando o êmbolo, não está expandindo. Tá? Então sempre que a variação de volume for positiva, quer dizer que o gás está expandindo. Ou seja, transferindo energia para o gás.
trabalho positivo, de expansão. Em contrapartida, se a variação de volume for negativa, né, imagine aqui, eu colocar a mão e aplicar uma força para baixo, fazendo com que o volume do gás diminua. Trabalho de compressão significa que seu sistema está recebendo energia mecânica, e não faz total sentido, né, você empurrando ou colocando uma certa massa aqui, e essa massa fazendo com que o êmbolo desça e esse volume diminua. Trabalho negativo. Se você colocar aqui na forma, você vai entender certinho. Tá? Se está diminuindo o volume, o trabalho não vai dar negativo. Trabalho de compressão. Se a variação de volume for igual a zero, volume constante, o gás não realiza trabalho. Tá? Então, olha o que eu falei em relação a algumas conclusões. Em que tipo de transformação o seu gás não vai realizar trabalho? Na isovolumétrica, né? Que pode ser chamada também de isométrica ou isocórica. Não é legal? Então percebam, queridos, que todos os tipos de transformação que a gente viu na aula anterior, elas serão determinantes. Na verdade, elas serão um norte para a gente fazer todas as análises do que está acontecendo. Tudo bem? Então, olha só, voltando aqui. Se o volume está aumentando, concorda comigo que ele está expandindo, o trabalho é realizado pelo gás. É o gás fazendo uma força. Se o volume estiver diminuindo, é o gás que está sendo comprimido, ele está sendo realizado sobre o gás. Olha a diferença. Expansão pelo gás, compressão sobre o gás. Então, percebendo, sem variação de volume, se ele não está nem expandindo, nem sendo comprimido, né? Trabalho igual a zero. Já que o volume não está variando, tá? Então percebam que cada transformação requer uma análise distinta. Belezinha? Vem para cá agora, queridos. Primeira lei da termodinâmica. Nada mais é que a conservação de energia aplicada na termodinâmica. Tá? Então imagine só, o que vai dizer essa primeira lei da termodinâmica? Que o calor trocado por um sistema, ele é igual à soma da variação da energia interna mais o trabalho realizado por ele ou sobre ele. Tá sacando que é a conservação de energia estampadaça aqui na termodinâmica? Se você for pensar numa relaçãozinha, tá aqui, ó. O calor trocado por um sistema, ele é igual à variação de energia interna provocada, né, no sistema, mais ao trabalho realizado, né, ao trabalho ligado a esse sisteminha. Então, assim, só vamos bater um papo rapidinho antes da gente fazer os exercícios, para mostrar para vocês que a análise das transformações aqui ela é determinante mesmo. Então, olha só, queridos. Vamos supor que a gente tem uma transformação isocórica, isovolumétrica. Se não está ocorrendo variação de volume, concorda comigo que o trabalho é zero? Ó. Então imagine numa transformação isocórica, isovolumétrica, esse gás é egoístão, né? Imagine, se você está doando calor para ele vai pegar todo esse calor para aumentar a própria energia interna e não vai realizar nada de trabalho. Olha só como as análises são determinantes. Percebam outra coisa da aula passada. Quando a gente está calculando energia interna ou variação dela, 3 meios de nRT ou 3 meios de PV, no caso do monatômico, percebam que a energia interna está diretamente ligada à temperatura. Olha outra análise aqui. Então imagine, numa transformação isotérmica, você pode ter o quê? Variação da energia interna igual a zero.
não está variando temperatura, não variou energia interna. Vamos supor essa situação. Perceba que todo o calor que você doar para esse sistema, ele vai usar para realizar trabalho. Tá percebendo? Só para a gente começar o bate-papo. Tudo bem até aqui? Então, belezinha. Vamos resolver alguns exercícios para ilustrar essa ideia. Vamos lá. Olha, aqui a gente está na página 462, exercício 1. Vamos lá. Página 462. Exercício 1. Vamos fazer esse gráfico aqui. Volume por temperatura, vamos lá. Volume em litros, temperatura em Kelvin, é isso? Perfeito. Me deu dois valores de volume, dois valores de temperatura. Belezinha. 2.300, 4.600, vamos lá. 300, 600, 2 e 4. De A para B. Ótimo. Vamos lá. Em um laboratório químico, 0,8 gramas de gás hélio foi submetido a uma transformação AB, representada no diagrama volume por temperatura indicado a seguir. Considerando que R igual a 8 joules mol vezes Kelvin, que a massa atômica do hélio seja de 4 unidades de massa atômica, o trabalho da força de pressão no gás na referida transformação em joules vale. Então vamos com bastante calma aqui, pessoal, para a gente não errar nas análises, tá bom? Vou ver essas unidades aqui, né? Belezinha. Galera, seguinte, sempre que ele pedir o trabalho, é o trabalho do gás, né? Isso, o trabalho da força aplicada por esse gás nesse sistema. Belezinha, vamos pensar na fórmula. Fórmulazinha aqui, ó. Trabalho, pressão vezes a variação de volume. Primeira coisa, o volume está variando? Está aumentando ou está diminuindo? Ah, está variando e está aumentando. Então, olha que legal. Eu já concluo que é um trabalho realizado pelo gás, é um trabalho de expansão, ou seja, ele está doando energia mecânica para o meio. Muito bom. Agora, eu posso usar essa formulazinha de A para B. Essa transformação é isobárica? Está ocorrendo com pressão constante? Já vou dar uma dica para vocês. Num gráfico de V por T, tendo uma reta, com certeza é uma transformação isobárica. Com certeza é uma transformação isobárica. Agora, se eu não tivesse essa informação, o que eu teria que fazer? Calcular a pressão em A e calcular a pressão em B.
Fazendo isso, vocês vão perceber que vai dar o mesmo valor, ou seja, é uma transformação isobárica, substitui o valor aqui e vai para a galera. Tudo bem? Então o negócio é o seguinte. Já sabendo que é isobárica, eu vou escolher um dos pontos, vou calcular o valor dessa pressão para poder substituir lá. Agora vamos lá, pessoal. Para eu calcular a pressão no mesmo estado, eu tenho que usar Clapeyron. P vezes V, N, R, T. Muito cuidado, tá? Aqui em Clapeyron você não pode misturar valores em estados diferentes desse gás. Então, assim, ó, se eu olhar o ponto A, eu tenho que pegar todos os dados relacionados ao ponto A. Da mesma forma que se eu pegar B, eu tenho que pegar pressão em B, volume em B, aliás, volume em B, temperatura em B, número de mols em B. Tá percebendo? A questão é, eu quero a pressão, tenho o volume nos dois pontos, eu tenho a temperatura nos dois pontos, eu tenho o R que ele me deu, no enunciado, só que eu não tenho o número de mols. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui no cantinho os valores que ele deu. Olha só, a massa 0,8, não é? Zero 0,8 gramas. Eu tenho que a massa atômica do L é 4U, o R 8 joules mol vezes Kelvin, uma coisa linda, né? Então vamos começar calculando o N. O N não é a massa pela massa molar, substitui 0,8 por 4, vamos isolar agora a pressão. Vamos pegar no ponto A, que eu acabei de comentar, né? Clapeyron, você tem que olhar os dados de um único ponto, né? No mesmo estado. Vou isolar. Pressão vai ser igual N vezes R vezes T dividido pelo volume. Estou isolando aqui, ó, passei o V dividindo. Vamos substituir. 0,2 vezes 8, temperatura em A, dividido pelo volume em A. Galera, 2 litros, né? Se 1 metro cúbico tem 1000 litros, para você transformar litro em metro cúbico, você divide por 1000, ou multiplica por 10 a menos 3, que é a mesma coisa. Agora vamos ver o que a gente consegue arredondar aqui, galera. Aqui, ó. Zero 2 com esse zero. Já ficou bonito, né? Aqui, ó. 2 por 2. Ficou 8 vezes 3, 24 com um zero. Eu vou passar essa potência invertendo o sinal do expoente. É em Pascal, né? Porque eu já coloquei em metro cúbico. Tá tudo no sistema internacional. Belezinha, galera. Agora, simbora finalizar o exercício. Trabalho, pressão pela variação do volume,
tá aqui a pressão, 240 vezes 10 ao cubo. Volume final, 4 menos 2 vai dar 2. Não esqueçam que tem que transformar em metro cúbico. Tem que transformar em metro cúbico, porque ele está pedindo em joule. Belezinha? Então, ó. Trabalho, que vai ficar 2, né? E vamos somar os expoentes. Vai dar 10 elevado a 0, que é 1. Sumiu. 4 menos 2, 2. 480 joules. Alternativa B. O que vocês acharam? Muito complicado, galera? Analisar com bastante carinho. Tá? Acabou a aulinha. Pega toda aquela parte teórica que tem no caderno, né, no livro de vocês. Né, lê tudinho, refaz todos os exercícios que eu fiz. Antes de fazer as tarefas, pessoal, é interessante que você faça isso. Tá? Vai sempre conversando, dialogando com o exercício já feito e depois você ataca a tarefa mínima, complementar e manda ver. Vai para os extras, faz a coisa acontecer. Beleza, vamos lá para o exercício 2. Vamos lá para o exercício 2. Da mesma página, tá? Em uma maquete simuladora de um elevador a gás, um cilindro contém 1,25 mol de gás nitrogênio, inicialmente a 27 graus Celsius, fechado em sua parte superior por um êmbolo de massa desprezível, cuja área vale 100 centímetros quadrados, sobre o qual está apoiado um corpo de 100 kg. Nessa situação, o êmbolo permanece em equilíbrio a 150 centímetros de altura em relação à base do cilindro. Belezinha. Aí ele dá uns dados, tá? Um note a note. O nitrogênio é um gás ideal. O G 10 metros por segundo quadrado. O R 8 joules mol Kelvin. Pressão atmosférica no local 10 a quinta Pascal. Beleza, e desprezando um atrito. Por meio de um circuito elétrico capaz de transferir energia térmica ao sistema de forma controlada, o gás então é aquecido lentamente até que sua temperatura atinja 127 graus Celsius, de modo que o êmbolo seja submetido a um deslocamento vertical, ΔH, em movimento uniforme devido à expansão do gás. Nessas condições, 1. A intensidade da força vertical que o gás exerce sobre o êmbolo. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos anotar todos esses dados? Vamos anotar todos esses dados? Beleza, então vamos lá. Número de mol, ele deu... Para facilitar a nossa interpretação, né? O que mais ele deu aqui? Ele deu a temperatura inicial. Galera, pecado capital da termodinâmica, hein? Não vai deixar em Celsius que dá muito errado. Somei 273, deu os 300 Kelvin. Beleza, não pode esquecer isso. O que mais ele deu pra gente? Ele deu a área do êmbolo, 100 centímetros quadrados. Belezinha, o que mais ele deu pra gente aqui? A massa do corpinho em cima do êmbolo.
E deu também a temperatura final. Também deu em Celsius. Não vai cair, que dá errado, hein? Não vai colocar em Celsius. Isso aí, né? Deu tudo isso aí, belezinha. O que ele está pedindo? A força vertical que o gás exerce sobre o êmbolo. Galera, vamos lá, ó. Vou imaginar o seguinte. Vou fazer para vocês o recipientezinho. Fazer um pouco mais no canto. Tá aqui o recipiente. Tá aqui o êmbolo. Só que ele colocou um corpinho aqui nesse êmbolo, certo? Legal. Belezeira. Agora vamos lá, moçada. Eu tenho um gás empurrando esse êmbolo. Devido à variação de volume, ele está aplicando uma força. Vou colocar ela aqui, ó. Por sinal, é o que o exercício está pedindo pra gente. A força do gás. A gente tem a força que o ar está fazendo nesse êmbolo devido à pressão atmosférica, tá? Vamos colocar aqui. E a gente tem também a força do corpinho, o peso dele. É claro que, né, ó, eu tenho o peso do corpo, a normal. Concorda comigo que a normal vai ser igual ao peso? Tá? Então não precisa colocar normal e peso. O mais importante é que você consiga enxergar essas três forças. O que ele está pedindo? A força